Bom, turminha, continuando em Geografia, página 166, tá bom? Então, vamos lá, leitura. Então, para entender a cidade de hoje, é preciso olhar para trás, verificar como ela evoluiu ao longo da história e que forças a criaram e a modificaram. Não é suficiente apenas olhar para a cidade, é preciso ler documentos históricos, entrevistar pessoas, consultar registros. Então, para a gente entender como a cidade é hoje, a gente precisa estudar passado. Entender o presente por meio do estudo do espaço geográfico é fundamental para pensar no futuro e tentar evitar a repetição de erros já cometidos no passado. Então, se eu estudo o passado, eu sei como que aquela cidade surgiu, como que aconteceu, eu posso evitar problemas no futuro. Então, observe esse exemplo. Então, agora vocês vão entender o que a gente quer dizer. O surgimento das famosas favelas no Rio de Janeiro está associado a um conflito armado no interior da Bahia. Foi permitido aos soldados do Exército Brasileiro que sobreviveram à Guerra de Canudos. Então, soldados que foram lá para a Guerra de Canudos, depois vocês vão entender o que é a Guerra de Canudos, tá, gente? Então, os soldados que foram para a Guerra de Canudos e sobreviveram, isso há mais de 100 anos atrás, em 1897, como forma de recompensá-los, construir seus barracos. Então, vamos entender. Então, foi permitido aos soldados do Exército Brasileiro que sobreviveram à Guerra de Canudos em 1897, como forma de recompensá-los, construir seus barracos nos morros da cidade, que na época não tinham grande valor imobiliário. Então, esses soldados, que foram lá para a Guerra de Canudos, os que sobreviveram, eles ganharam, como uma recompensa, eles puderam construir casas, nos morros, porque naquela época morro não valia muito, então foi autorizado, foi para a guerra, voltou, sobreviveu, pode construir sua casa lá no morro, O que aconteceu? Começou a ter muitas casas sem planejamento, O nome favela faz referência a uma planta, então é uma planta que tem esse nome, um tipo de arbusto que era encontrado nos morros da região de Canudos, lá na Canudos, que é lá na Bahia. Então, as pessoas que fizeram as casas ali no Rio de Janeiro começou a chamar de favela, como uma homenagem, fazer uma referência a essa planta. Então, vamos observar essas duas imagens. Na primeira, foi neste local que se formou a primeira favela do Rio de Janeiro. O nome original era Morro da Favela e atualmente se chama Morro da Previdência. Então, essa foto é de 1922, tem mais de 100 anos. Na segunda foto, é também uma vista aérea da favela no Morro da Providência. Então, é o mesmo morro. Quase 100 anos depois, os problemas relacionados à moradia aumentaram ainda mais. Então, aumentou a quantidade de casas. Então, aumentou aí os problemas, gente? Lá na 3 da 167, então nós vamos fazer juntos, tá bom? 167. 3. A simples observação das paisagens nas fotos não permitem identificar a origem dos moradores, não dá para saber de onde são os moradores, mas possibilitam perceber algumas mudanças nas moradias. Quais são elas? Então, a gente vai observar as duas fotos aí, a primeira e a segunda. O que a gente tem de diferença? Aumento das moradias, então tem mais moradia, Então, isso é uma mudança, o aumento das moradias, Mais moradias. O que mais? Olha lá, antes, os barracos, que era chamado de barraco, era feito de madeira, Hoje em dia a maioria é de tijolo, Então, a maioria dos barracos, gente, ainda tem barraco por isso que era chamado de barracos, Porque não de madeira. Ainda tem nas favelas barracos de madeira, tá? Então, a maioria dos barracos foram substituídos por casas de madeira. De madeira não, de tijolo. Então, a maioria dos barracos foram substituídos por casas de tijolo, O que mais, gente, que a gente tem aí, O que mais? Hoje em dia, tem luz elétrica, Então, tem energia elétrica hoje em dia, Então, aí se vocês também observarem alguma outra mudança aí, pode
pode colocar, tá? A gente colocou aí as principais, o aumento das moradias, né? Tem muita mais moradia, né? A maioria dos barracos foram substituídos por caixa de tijolo e hoje em dia tem energia elétrica, ok? Se vocês perceberem mais alguma mudança aí, pode acrescentar, tá bom? Saiba mais, agora vocês vão entender o que foi a Guerra de Canudos. Foi um conflito entre o Estado brasileiro e o movimento social e religioso, liderado por Antônio Conselheiro entre 1896 e 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Então essa guerra aí aconteceu lá na Bahia, tá? Milhares de sertanejos, afligidos pela pobreza, pela falta de terras e pela seca, dirigiram-se para a região de Canudos, na esperança de construir uma comunidade e de alguma forma alcançar uma vida melhor. Então esses sertanejos aí estavam assim, né, por causa da pobreza, da falta de terra, né, por causa da seca, foram aí para essa região de Canudos para tentar uma vida melhor. Grandes fazendeiros, vendo suas terras ameaçadas, então esses fazendeiros ficaram com medo, né, desses sertanejos tomarem as terras deles. Pressionaram o governo a acabar com o movimento popular. Os sertanejos resistiram bravamente. Então, os fazendeiros pressionaram o governo, o que o governo fez? Mandou os soldados, né, mandou o exército. Então, os sertanejos resistiram bravamente a 3 expedições militares, né? Então, 3 vezes os militares foram lá e eles resistiram. Até que sucumbiram, né? Até que desistiram. E o arraial de Canudos foi totalmente destruído, né? Então, quando os sertanejos aí se entregaram, acabou Canudos. Foram muitas mortes de ambos os lados do conflito. Então, morreram os sertanejos e morreram também os militares. Aí, os militares que sobreviveram, quando voltaram para o Rio de Janeiro, né? Quando voltaram aí, conseguiram o direito de construir a casinha no morro, né? E aí que começou a surgir as favelas. Então, assim, a gente consegue entender, né, como que surgiu as favelas, né? Então, não teve um planejamento do governo. O governo só deixou ele construir lá, né? Mas não tinha infraestrutura, não tinha nada, né? Então, foi assim que começou as favelas. E aí também tem um mapinha, né, do Brasil, para vocês verem onde está a Bahia, e depois lá do estado da Bahia, onde que fica Canudos, né? Então, gente, né, com isso aí a gente entender como que surgiu as favelas, a gente consegue entender o problema, né, das favelas, porque o governo não se planejou, né? Foi aí o crescimento desordenado, né? Ele só autorizou construir isso, mas não planejou, não tinha infraestrutura, não tinha nada, né? Então aí que começou o problema. Então a gente entendendo o que aconteceu no passado, né, pode mudar o futuro, né? Então pode, né, melhorar isso para não acontecer de novo, para não ter mais tantas favelas. Ok, turminha? Então geografia a gente vai até a 167, ok?